dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos todos bem, né? Então, olha só. Nós vamos começar a nossa devocional de hoje. A nossa devocional tá lá em Salmo 13, que fala um pouquinho sobre a confiança no amor de Deus, certo? Então, nós vamos ler o versículo 5, certo? O Salmo 5, que diz assim: Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Deus. Então, olha só, fala o quê? Eu confio no teu amor. É tão importante que a gente confiemos no amor do Senhor, sabia? Às vezes a gente passa por um momento da vida da gente que a gente fica meio naquela, né? Tipo, mas será que Deus está mesmo cuidando de mim, né? Mas será que o Senhor me ama mesmo? Porque às vezes a gente acha que quando a gente está passando por um momento difícil da vida, por uma dificuldade, a gente às vezes pode pensar, tipo, o Senhor não me ama, né? Se eu tô passando por isso. Mas muito pelo contrário, são nesses momentos que o Senhor tá ali, cuidando da gente, nos amando ainda mais, certo? Então é muito importante, muito, que a gente nunca venha duvidar desse amor, certo? Porque, olha só, eu confio no teu amor e o meu coração. Quando a gente confia numa pessoa, né? Quando a gente tem a confiança, aquela certeza, nós não ficamos alegres. Então, do mesmo jeito, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos ama, né? Porque o seu amor dura eternamente, certo? Então, que nós nunca venhamos duvidar do amor do Senhor para com as nossas vidas, independente do que nós estejamos passando, independente da situação, independente dos dias, dos tempos difíceis, mas que nós venhamos ter essa certeza no nosso coração, certo, criança? Sempre confiar no amor de Deus, certo? Então, vamos orar agora ao Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui, Deus, porque mais uma vez a Tua mão, a Tua graça, meu Senhor, tem nos conduzido, tem nos sustentado, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que está aqui, Senhor, pela vida da sua casa, sua família, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus, pela vida de cada uma delas. Te peço que o Senhor continue abençoando, Deus, e cuidando, meu Senhor, e zelando pela vida de cada uma, Deus. Abençoa, Senhor, nosso departamento como um todo, Deus, a nossa igreja, meu Senhor. Cuida de nós, meu Senhor. E nos guarda, meu Senhor. Guarda o nosso coração em Ti, Deus. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, ser conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então agora nós vamos louvar. Bora? Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Foi Deus, nosso Pai. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho
sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Oi, crianças, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom que estamos mais um domingo aqui juntinhos para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, que suas famílias estejam bem e que o Senhor Jesus continue protegendo a vida de vocês em meio a essa pandemia. Que o Senhor continue abençoando, livrando. E antes de iniciar nossa historinha de hoje, Deus vai ler um versículo para a gente memorizarmos, que se encontra no livro de Atos, o capítulo 5 e o versículo 29. Se você não sabe escrever ainda, peça ao papai ou à mamãe que está do seu lado para pegar uma canetinha, e notar no papelzinho aí, Atos, o capítulo 5 e o versículo 29, certo? Olha só, diz assim, que vai ler, tá bom? Mas importa obedecer a Deus do que a homens. Vamos repetir com a tia bem devagarzinho? Olha só. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Mais uma vez, vamos lá? Mas importa obedecer a Deus do que a homens. Essa palavra se encontra onde que tia falou agorinha? No livro de Atos, o capítulo 5 e o versículo 29. Olha só. E a nossa historinha de hoje, ela vai falar sobre uma pessoa que eu tenho certeza que vocês já ouviram essa historinha. Olha só, a nossa historinha de hoje vai falar sobre, Daniel. A nossa historinha de hoje vai falar sobre Daniel na cova dos leões. Quem de vocês já ouviu falar dessa historinha? Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Olha só, Daniel na cova dos leões. Olha só, Daniel, ele era um homem temente a Deus. Ele era obediente a Deus. Ele não importasse se ele agradasse ou não a homens. Ele se importava em agradar a quem? A Deus. Então Daniel, ele era tão obediente a Deus. Ele fazia de tudo para agradar a Deus. Olha só, Daniel, quem sabe me dizer o que é que Daniel fazia todos os dias? Olha, Daniel, ele orava, 3 vezes ao dia. Daniel, ele era fiel a Deus, em oração. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia, todos os dias.
Olha só, tia quer saber, quem de vocês aí já orou hoje? Olha, a gente temos que orar ao Papai do Céu, ó, 3 vezes ao dia ou mais vezes. Olha só, quantas vezes você puder, muito, muito mais, vocês podem orar a Deus. Não só 3 vezes, como mais vezes. Nós temos que viver uma vida de quê? De oração. Nós temos que buscar o Papai do Céu. Nós temos que orar a Deus. E Daniel, ó, ele era um exemplo de oração. Daniel, ele orava ao Papai do Céu 3 vezes ao dia. A oração, ela é muito poderosa. A oração, ela tem poder. Então, ó, Daniel, ele era fiel a Deus. Ele buscava constantemente ao Papai do Céu. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele era israelita e ele vivia onde? Quem sabe me dizer? Na Babilônia. Daniel, ele era muito amigo do rei da Babilônia. Quem sabe me dizer o nome do rei da Babilônia? O rei Dário. Daniel, ele era amigo do rei Dário. Ele ajudava muito o rei. Olha só. E Daniel, ele tanto ajudava o rei, ajudava tanto que o rei amava Daniel. O rei, ele gostava muito de Daniel. Olha só. O rei gostava tanto de Daniel que os outros que servo do rei, eles viam tanto que o rei amava tanto a Daniel que eles tinham inveja de Daniel. Olha só, eles faziam de tudo para prejudicar Daniel. Mas olha só, Daniel, ele continuava o quê? Fiel a Deus. Ele continuava obedecendo ao rei. E aqueles homens procuravam de várias formas para prejudicar Daniel. Olha só. Mas eles não encontravam forma que prejudicasse Daniel. Porque Daniel ele era muito eficiente no que ele fazia. E o que é que aconteceu? Daniel, ele todos os dias, ele entrava no seu quarto e orava ao Deus, se ajoelhava e orava a Deus. E eles tramaram algo contra Daniel. Eles chegaram para o rei e conversaram com o rei para que o rei assinasse um decreto que em 30 dias ninguém ali no palácio, ninguém ali poderia adorar ou servir a nenhum Deus que não seja o rei, que não fosse o rei. E o que é que aconteceu? Eles fizeram de tudo. Eles deram a entender ao rei que Daniel também concordou com isso, porque Daniel, ele era um dos presidentes dali do rei, que ajudava o rei. Então tinha os sacerdotes que eles ajudavam o rei. Então Daniel também fazia parte dali do que ajudava o rei. E eles tramaram para o rei e fizeram o rei aceitar aquele decreto. E o rei, ele aceitou o decreto. Eles pediram ao rei que selasse aquele decreto com o seu anel. Por quê? Porque se o rei, a partir do momento que o rei assinasse aquele decreto, o rei jamais poderia voltar atrás com aquela ordem. E eles, olha só, eles observavam a Daniel e eles viram que Daniel continuava orando a Deus todos os dias. Eles viram que Daniel todos os dias ajoelhava e orava a Deus. E foi um meio que eles
achou para prejudicar Daniel, fazer que o rei assinasse aquele decreto. E o rei foi e assinou o decreto e carimbou, selou com seu anel. Olha só o que aconteceu. E eles ali passeando pelo palácio do rei, eles viu. Olha só, quando Daniel soube que o rei tinha assinado aquele decreto, Daniel ele ficou muito triste, porque Daniel ele era fiel a Deus. E nada fazia com que ele deixasse de ser fiel a Deus. E Daniel ficou tão triste, tão angustiado com aquele decreto, que ele voltou lá no seu quarto, se ajoelhou. No quarto de Daniel tinha uma janela ela era, vamos supor que ela era a janela do quarto dele, o palácio do rei, ficava para o palácio do rei. Olha só. A janela ficava aberta para o palácio. Entendeu? Então, olha só, quando Daniel se ajoelha e vai orar a Deus, os homens vê Daniel orando e eles disseram que, eita, é agora que a gente vai pegar Daniel. Ele chega para o rei e disse, rei, o senhor não assinou aquele decreto que em 30 dias ninguém poderia adorar nenhum Deus a não ser o rei? E o rei confirmou que tinha realmente assinado aquele decreto, que tinha selado com seu anel e que nada podia voltar atrás, que aquela lei, depois que era assinado aquele decreto, nada poderia voltar. Ele não podia voltar com aquela decisão. E o rei confirmou que realmente tinha assinado. Menino, o que é que aconteceu? Eles disseram, nós pegamos Daniel adorando ao seu Deus. Olha só, será que o rei ficou feliz quando soube que Daniel foi pego orando a Deus? Olha, o rei amava tanto a Daniel, ele gostava tanto de Daniel que o rei ficou triste. E o rei passou o resto do dia fazendo de tudo para ver se livrava Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas ele não pôde, porque ele já tinha assinado o decreto, ele já tinha selado com o seu anel. E Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E o rei disse a Daniel que o Deus que ele adorava tanto pudesse livrar ele da cova dos leões. E colocaram Daniel na cova dos leões, fecharam a cova, colocaram uma pedra e Daniel ficou lá. O rei, correu para o seu palácio, ele foi para o seu quarto, ele passou a noite inteira sem conseguir dormir, ele não quis comer, ele não quis beber, ele não quis que ninguém fizesse nada para ele, porque ele ficou tão triste, tão angustiado, preocupado com Daniel. Ele não via a hora amanhecer o dia para correr lá para ver se Daniel realmente estava bem, o que tinha acontecido com Daniel. E ele passou a noite angustiado, jejuando. Olha só, ele jejuou, ele ficou tão perturbado, ele doido que amanhecesse o dia para ver Daniel. Então, ao amanhecer o dia, o rei correu lá e ficou chamando Daniel. E Daniel respondeu ao rei que estava ali. E o rei depressa, o que foi que o rei fez? O rei pediu para tirar Daniel da cova dos leões. E o rei depressa tirou Daniel da cova dos leões. Olha só, lembra daqueles homens que faziam mal a Daniel, que eles tramaram para fazer mal a Daniel? Aqueles homens, o rei mandou colocar aqueles homens na cova dos leões. E ele jogou aqueles homens na cova dos leões. Olha só. Daniel, por ele ser fiel a Deus, ele passou a noite inteira lá na cova dos leões. E o Senhor Jesus, Deus, ele fechou a boca dos leões. Aqueles homens, Deus enviou anjos para livrar Daniel dos leões. Aqueles homens que tramaram
contra a vida de Daniel, o rei mandou lançá-los na cova dos leões. E a Bíblia fala que os homens não chegaram nem a entrar direito e os leões já começaram a devorar eles. Para vocês verem como é tão importante a oração na nossa vida. Daniel, ele era tão fiel a Deus que Deus, ele enviou anjos que fechassem a boca dos leões. E os leões não fez mal algum a Daniel. Porém, aqueles homens que tramaram contra a vida de Daniel, foi devorado pelos leões. Tá vendo? Então, o rei deu um decreto. Ele ficou tão feliz quando viu Daniel vivo, que ele assinou outro decreto. Aquele decreto, ele rasgou, ele jogou e ele assinou um novo decreto. Olha só. E o novo decreto diz que em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E esse foi um novo decreto que o rei deu para que em todo o seu reino, o povo, ia temer e tremer o Deus que Daniel servia. O rei, ele começou a temer a Deus, ele começou a crer a Deus depois que viu o grande poder que Deus fez em livrar Daniel da cova dos leões, porque era algo que nunca existiu ali em ninguém ser salvo pelos leões. E Deus enviou seu anjo e livrou a Daniel. Que maravilha para você ver o poder que tem a fé. Quando temos fé em Deus, quando temos fé no Papai do céu, quando nós oramos a Ele, olha só como a oração tem poder. Devemos buscar a Deus orando, olha só, imagina em meio a essa pandemia que estamos vivendo, você não pode ir para a escola, você não pode passear, estamos mais dentro de casa do que não pode sair na rua a não ser de máscara. Então olha só, você está vendo toda essa situação que está acontecendo no mundo inteiro. E nunca esqueça que tudo que está acontecendo, Deus está no controle dele. Tudo que estamos passando, se Deus ordenar, olha só, se Deus ordenar, isso tudo acaba. Devemos fazer o quê? Nos proteger, não é? Fazer nossa parte. Mas devemos, em primeiro lugar, orar ao Senhor Jesus, orar a Deus, porque a oração tem poder. Olha só, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o Deus que está nos livrando, é o mesmo Deus que continua nos livrando de todo o mal, de tudo o que acontece no mundo, principalmente desta pandemia. O Senhor, Ele continua nos livrando, Ele continua nos protegendo. Então, olha, vamos continuar orando a Deus, buscando a Deus, porque, olha, esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele permanece para sempre.
Então, olha, que o Senhor Jesus continue nos livrando, abençoando, que você em casa, criança, continue buscando ao Papai do Céu, orando a Ele, porque Ele não mudou. Papai do Céu, olha, ele continua o mesmo. Deus, ele não mudou. Então, olha, vamos orar a Ele para que Ele tome controle dessa situação, que Ele possa acabar no tempo dele, na hora que Ele quiser, Ele ordene para que essa pandemia passe, que essa pandemia acabe. E vamos orar para que o Senhor continue nos livrando, nos protegendo, certo? E espero que vocês tenham gostado dessa historinha de hoje. Lembrando do nosso versículo que se encontra no livro de Atos, no capítulo 5 e o versículo 29. Vamos repetir com a tia. Vamos repetir, que diz assim, ó. Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Vamos de novo? Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então, ó, vamos continuar obedecendo a Deus. Não importa se você estiver desagradando a alguém que não gosta de você, a alguém que está lhe querendo fazer mal. Olha só, a gente não deve pagar mal com mal. A gente temos que, se uma pessoa está lhe fazendo mal, a gente temos que o quê? Orar por esta pessoa, porque o Senhor, ele tudo tem o controle nas mãos dele. Então, olha só, o que importa é você agradar ao Papai do Céu, certo? Então, olha, espero que vocês tenham gostado dessa historinha de hoje, que foi falando sobre a história de Daniel, que o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Deus, ele não deixou os leões devorar Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele era obediente a Deus. Ele orava ao Senhor constantemente. Então, que nós possamos orar a Deus. Quando nós acordarmos, podemos agradecer a Deus pelo dom da vida. É uma dádiva de Deus nós levantarmos pela manhã e respirar. Então, é o Papai do Céu que nos permite respirar assim que nós acordamos. Antes de você almoçar, você pode orar ao Papai do Céu agradecendo a Ele pelo alimento que Ele nunca deixou faltar na sua mesa. Olha só, e antes de dormir, olha como é importante você deitar a sua cabecinha na sua cama, no seu travesseirinho e agradecer a Deus por mais um dia, Ele ter livrado você durante o dia inteiro, Ele ter livrado você de todo mal e agradecer a Ele por estar ali na sua caminha quentinha. Tudo que nós pensamos é tudo permissão de Deus. Então, a gente temos que orar a Deus, sempre viver uma vida de gratidão. Feche seus olhinhos nesta manhã e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos lá orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Te agradecemos por esta manhã na Tua presença. Te agradecemos por nos livrarmos de todo mal, desta pandemia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome o controle desta situação, que o Senhor acabe com esta pandemia, que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos hospitais, internadas, livra de todo mal, restaura a saúde, continua nos dando livramentos, nos dá uma semana de livramento abençoada, nos dá saúde, que nós possamos orar a Ti a cada dia, Te buscar mais e mais, que nós possamos ser fiel a Ti em todas as circunstâncias. Nós Te oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Desejo a você uma boa semana, que o Senhor te abençoe, livre de todo mal e que nós possamos estar juntinhos mais uma vez, próximos domingo, e que, se Deus permitir, nós possamos estar juntinhos na igreja, né? Se o Senhor permitir.
Então, ó, uma boa semana para vocês. Fica com Deus, fica na paz.